Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui nessa noite para ministrar uma palavra de Deus aos vossos corações. Mais uma vez estamos aqui no Instagram, ao vivo, no intuito de ministrar a palavra de Deus, de falar algo de Deus para a sua vida, algo de Deus ao seu coração, algo de Deus para a sua família, porque eu sei que a palavra de Deus te alcançando, alcança também o seu lar, alcança também a sua casa. E hoje o texto do qual eu quero falar é 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Que a Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são novas criaturas, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós bem sabemos que Deus, Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E na queda, quando o homem pecou, essa estrutura de imagem e semelhança, ela foi deformada, foi destruída. Alguns aspectos foi desfigurado. Quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele está falando que o homem foi gerado com capacidade de amar, que o homem foi gerado puro, santo, que o homem foi gerado irrepreensível. Mas, por causa do pecado, essa estrutura foi destruída. O homem, depois da queda, já nasce inclinado para o pecado, inclinado para o mal, inclinado para as coisas da carne, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, descreve 19 características dos prazeres carnais, como adultério, fornicação, roubo, homicídios, porfias e glutonarias e tantos outros pecados. Ali ele descreve como obras da carne, veja bem, não são obras de espíritos malignos, são obras da carne, desejo, da carne que a gente possui aqui em vida. São obras dos nossos desejos carnais. Depois da queda, lá no Éden, o homem ele já nasce inclinado para esses desejos, com vontade, né, de viver essas paixões, esses desejos carnais. Mas o que acontece? Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando novamente o homem consigo mesmo. Deus estava trazendo de volta o homem para perto de si. Porque lá no princípio o homem estava no jardim do Éden e Deus descia ao jardim para ter comunhão com o homem e o homem ter comunhão com ele. O homem era amigo de Deus, estava próximo de Deus.
Mas depois da queda houve que uma separação, uma divisão, um abismo foi gerado entre o homem e Deus. E o homem por si só, por sua força, jamais conseguiria transpor essa barreira. Então Deus em Cristo Jesus, estava reconciliando novamente o homem consigo, reconciliando o mundo consigo. Cristo Jesus é o nosso elo de ligação com Deus. É Ele que nos aproxima novamente a Deus. É por isso que em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o único trajeto que nos conduz até a Deus é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas a Timóteo, ele diz que não há outro mediador, não há outro intercessor entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode nos conduzir novamente a ter um elo de amizade, de aliança com Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo aquilo que foi desfeito lá no Jardim do Éden por causa do pecado pode ser refeito novamente se nós estivermos em Cristo Jesus. E aí nós voltamos para o início do vídeo onde eu falei o texto de 2 Coríntios 5,17, que está dizendo para nós que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quero deixar um abraço aqui, dar uma pausa aqui, deixar um abraço para a Ingrid, Paz do Senhor. Aqui está dizendo que você pediu uma solicitação para participar da live. Se você quiser, diga que sim aí que eu aceito, caso você tenha alguma pergunta para fazer. Pastora Lília Noleto também estava participando aqui com a gente, e o Victor Samuel Júnior. Deus abençoe vocês e a vida de vocês em nome de Jesus. Então, voltando ao assunto. Então, Cristo Jesus é o nosso elo de ligação com Deus. E aí cabe aqui o texto onde Paulo descreve que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. O que isso significa? Não importa o grau do pecado que a pessoa se envolveu, do seu nascimento até aonde ela conheceu a palavra de Deus, ou ela passou a entender a vontade de Deus para a vida dela. Não importa o grau. As pessoas, elas costumam julgar as pessoas pelos seus pecados. Uma mentira para muitos não é pecado, mas um assassinato é um escândalo. Mas ela se esquece que o livro de Apocalipse e outros livros do Novo Testamento revela que tanto o mentiroso quanto o assassino dividirão o mesmo lugar na condenação no inferno. Estarão postos no mesmo lugar, fora da presença de Deus por toda a eternidade. Então, quando eu digo que não importa o grau, não é porque tem um pecado grande, um pecado pequeno. É porque as pessoas entendem assim, que fofoca não é pecado, que mentir não é pecado, que falar mal dos outros não é pecado, que pecado somente é adultério, que pecado somente é assassinato. Então, quando você conhece a Cristo Jesus, os seus antecedentes, não importa quais sejam, o milagre de você crer em Cristo é que Ele te transformará numa nova pessoa. Cristo tem o intuito de transformar as nossas vidas, não simplesmente no exterior, mas no interior. Porque as minhas ações, o meu comportamento, ele só pode ser mudado
se a minha mente primeiro for mudada. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, quando nós começamos a entender e a compreender a obra redentora de Cristo, a nossa vida ela vai sendo o quê? Transformada. E o passado? O passado passou, não importa mais. Atos 17, versículo 30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, você não conhecia a vontade de Deus, não conhecia a palavra de Deus, e esses pecados cometidos em tempo de ignorância, agora eles serão que remidos, apagados, anulados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Entenda isso aqui. Quando ele está dizendo aqui em 2 Coríntios 5,17, que se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Ele está dizendo que a vontade de Deus é que em Cristo Jesus você seja um novo homem e uma nova mulher. Que você seja regenerado e que seja restabelecido dentro da humanidade o reino de Deus, como foi no princípio em Adão antes da queda. O que Jesus quer é colocar o reino de Deus dentro de nós. Amor, respeito, bondade, humanidade, carinho, afeto, lealdade, tudo que foi desconstituído na queda, tudo que foi desfigurado na queda, por causa do pecado. Tem gente que não conhece o dano do pecado, mas o pecado ele é tão danoso que Romanos 6,23 diz que o salário dele é a morte. O pecado é tão danoso que Romanos 3,23 diz que ele nos separa da glória de Deus. O pecado ele é tão danoso que Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, diz que Deus não está surdo para não nos ouvir, mas que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado ele é danoso. O pecado ele fez Adão ser lançado do jardim do Éden. O pecado ele fez Sansão perder a força. O pecado fez Davi perder a presença. É por isso que ele ora no Salmo 51 dizendo: torna-me dar a alegria da salvação. O pecado ele fez Judas se precipitar em tirar a sua própria vida. Então o pecado ele é muito danoso. O pecado de Acã, em Josué, capítulo de número 6, fez com que ele perdesse a sua vida juntamente com toda a sua família. Então o pecado ele é danoso, ele traz males. E por fim o pecado ele vai fazer o quê? Separação entre o homem e Deus por toda uma eternidade, se o homem não se arrepender de seus pecados. Então, sendo o pecado assim tão terrível, Deus enviou Cristo Jesus. O texto célebre da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ali está dizendo que Deus amou as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Mateus 1,21 diz que Jesus ele nasceu para libertar o seu povo de seus pecados. Em Lucas 19,10 diz que ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Em 1 João 3, versículo 8, diz que ele veio desfazer as obras do diabo. Em João 10,10 diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você viu o contraste? Os danos que o pecado causa e o que Jesus veio fazer, qual foi a sua missão? Nos reconciliar com Deus.
abrir um novo e vivo caminho para que nós possamos passar por cima daquele abismo que foi aberto lá no princípio de tudo, por meio da queda, e transformar nossas vidas, colocar dentro de nós o quê? O reino de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, esse estar em Cristo significa em quê? Significa em lhe obedecer, significa em lhe amar, significa em se sujeitar a Cristo, estar em Cristo. E se você estiver em Cristo, Jesus disse algo muito, muito sério no Evangelho de João, e João relatou isso para nós. Ele disse que aqueles que o amam são aqueles que guardam o seu mandamento. Guardar o mandamento aqui não está dizendo eu pegar o mandamento e colocá-lo dentro de uma gaveta guardado. Não, guardar é pôr em nossos corações para que coloquemos em ações todos os dias das nossas vidas. Lembra do que o salmista falou no Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus diz, aqueles que me amam é aqueles que guardam o meu mandamento. Não é aqueles que vão à igreja todo dia. Não é aqueles que falam em línguas, não é aqueles que vestem um terno colorido. Não é aqueles que vestem uma saia na ponta do pé, tem um cabelo grandão. Não, isso não significa amar a Cristo. Amar a Cristo é guardar os seus mandamentos. Porque tem gente que pode ir à igreja todos os dias, mas não guarda os mandamentos. Pode ter alguém que tem uma saia grande, né? Mas não guarda os mandamentos. Pode ser que tenha alguém que viva de uma forma religiosa, guarda costumes, mas não ama Cristo, porque não guarda os mandamentos. Mandamentos que resumido em 2, são bem simplificados para nós. Amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, força e coração, com todo o nosso ser. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a mim mesmo. Esse próximo inclui também aqueles que falam mal da gente e os nossos inimigos. Esses são os nossos próximos, né? Foi isso que Deus nos ensinou, foi isso que Cristo nos ensinou. Eu falo Deus porque o decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo 20, são 5 mandamentos falando a respeito do amor ao homem e a Deus, e 5 mandamentos falando do amor ao homem para com seu próximo. Você entendeu isso? São 10 mandamentos divididos em 2 grupos. Os 5 primeiros é o amor que o homem deve ter a Deus, a dedicação que ele deve ter a Deus acima de todas as coisas. E os 5 últimos mandamentos são a dedicação que o homem deve ter com o seu próximo, o amor. É por isso que Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É por isso que a cruz, ela tem 2 patíbulos, um vertical e o outro horizontal, que é a ligação entre o homem e Deus e o seu próximo, o horizonte, aqueles que estão diante dele. Então, veja isso. Aqueles que guardam o meu mandamento. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é ter Ele gerado dentro de nós. Não importa o que eu fiz lá no passado. Eu falei isso ontem para uma jovem com quem eu estava conversando. Quero falar para vocês também. Passado bonito quem teve foi o diabo. Foi Satanás. Porque a Bíblia diz que ele andava no meio das pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele era o portador da luz. E pela soberba do seu coração acabou caindo, né? Então o passado dele era bonito. O futuro dele é que não é muito bonito porque ele está condenado. Mas olha, o meu passado, eu mesmo não opto falar, porque o meu passado não foi bonito. Talvez você está observando e diz assim, pastor, o meu passado também não foi legal. Mas para Deus o que importa é o nosso presente e futuro. O nosso passado, ele foi o quê? Remido, aniquilado na cruz do Calvário.
A cédula de dívida que pesava sobre nós foi cravada na cruz, foi rasgada. Satanás não tem como nos culpar ou nos condenar se estivermos em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma condenação. Quando alguém fica falando muito de passado, é porque o nosso presente está incomodando ela. Aí ela fica querendo levantar defunto, falar coisas do passado. Você entendeu o que é estar em Cristo? E assim, se alguém está em Cristo, é guardar seus mandamentos. É não viver de passado. Isso é estar em Cristo. Ele disse, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos despojar da velha criatura. Deixar para trás as coisas ruins, as coisas passadas. As lembranças ruins. O passado ruim. Já passou. Deixa para trás. E as coisas têm que se fazer tudo novo. Se era homicida, tem que parar de cometer homicídio. Se era adúltero, tem que parar de adulterar. Se era mentiroso, tem que parar de mentir. Quando Cristo está em nós, tudo é transformado, tudo é mudado. O nosso jeito de falar, de andar, de se vestir, de se comportar, tudo muda. Não como forma de religiosidade, mas como forma de prática da palavra. Em Atos 11, versículo 26, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E por que foram chamados de cristão? Pela forma de falar, que se parecia com a de Cristo, pela forma de se vestir, pela forma de se comportar. O mundo, ele observa primeiro o que somos para depois ouvir o que falamos. Por isso que muita gente não consegue êxito pregando a palavra de Deus. Porque ela prega uma coisa e vive outra. Entendeu? Então, primeiro o mundo vai ver o que somos para depois ouvir o que falamos. Então, o nosso comportamento, a nossa vida, ela tem que ser o quê? Pautada nos comportamentos de Cristo. Como Cristo agiu, devemos agir ou reagir. Tá bom? Então, você entendeu esse texto? E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que Deus abençoe sua noite, em nome de Jesus. Que Deus, Ele transforme seu lar, te faça prosperar. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida, Senhor, dessas pessoas que estavam ouvindo aqui agora esta live, estavam ouvindo esta palavra. Vai de encontro a cada uma delas e assim também, Senhor, de encontro aos seus lares. Repreenda, Senhor, todo o mal contra a vida delas, a vida de suas famílias. Acampa os teus anjos, guardando e livrando do homem perverso, sanguinário, do homem violento. Guarda, Senhor, a vida delas, ó Pai, deste mal que tem circulado, Senhor, entre as nações, essa enfermidade que tem tirado muitas vidas. Guarda também a parentela, a família, os filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite abençoada, uma noite de sono e de paz, de descanso, para um dia que enfrentaremos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Nós te louvamos, te bendizemos, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros e falhas. E pedimos ao Senhor que a cada dia essa palavra, ela se concretize em nossas vidas. Que nós venhamos estar em Cristo para que sejamos uma nova criatura. Para que sejamos como Adão ao ser gerado por Deus. Um ser cheio de amor, um ser cheio de virtudes divinas para a honra e glória do seu nome. Que o reino de Deus esteja em nós, em nossos corações, e que nós possamos compartilhá-lo com as pessoas
que conhecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que orou comigo aí, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai do Senhor, uma boa noite, fica com Deus.